Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Por esta semana, a Lua, após cobrir o Sol no final da tarde, anda pela queda do Ocidente como um semianel de luz. E mesmo que a cada ciclo dela nos céus de Paracuru pareça repetir o mesmo movimento, a expressão de cada dia é diferente, porque compõe-se no movimento geral do universo e no relevo de mar e rio, dunas e coqueiros, de gente e sonhos, de noites estreladas e de plena luz. Cada ciclo, sem igualdade, posto continente de um conteúdo sempre diferente. O Flávio Sampaio conversa com Marina Salomão, aquela que não imaginou ir para o exterior a complementar sua arte, que compreendeu a necessidade de romper os encaixes estéticos, que criava modelos de corpos específicos para aquela estética, e que por isso mesmo se tornava impossível mobilizar outras expressões, contar outras histórias. Afinal, há uma realidade além de príncipes e fadas, de mitos europeus e do corpo brasileiro. Existem as histórias dos escritores e poetas de outros tempos e espaços, como encaixar, adequar, sem abdicar, sem a exceção. Tudo isso para poder expressar Machado de Assis, Jean Cocteau ou As Noites de Murakami, os planos do além de Dante Alighieri. Acontece que, por mais negação que haja na contemporaneidade, não é a negação que permanece, mas a síntese, o encontro de outros caminhos para o destino amplo, diversificado das artes. Marina Salomão, atriz, bailarina, coreógrafa, diretora, professora, nascida no Rio de Janeiro, dança desde que se entende como um corpo histórico. O pai era seresteiro, tocava violão, era advogado, mas sempre ligado à música, e a mãe adorava os filmes musicais da Metro. O pai tocando violão e a Marina dançando. Começou no balé com Ruth Lima, estudando dos 9 aos 13 anos de idade. E então foi para a Escola de Dança Maria Oleneva, do Teatro Municipal, e já entrou no nível mais adiantado, terminando o curso em 1986. Foi colega de Teresa Augusta, que era uma bailarina do Teatro Municipal, de Elizabeth Alexandre, de Cristina Elizabeth e de Gláucia Ribeiro. A Marina é símbolo da dança contemporânea e se deve considerar o cinema e o terreno expandido da interpretação em cena. Queria ser uma boa bailarina, ao mesmo tempo de ser capaz de, com uma boa técnica, atingir o que desejava. E parte deste achado aconteceu com um espetáculo no Teatro Vila Lobos, no começo dos anos 90, que se apresentava como dança-teatro, sendo um espetáculo de um grupo alemão. Com o desejo de ficar no Brasil, Marina não sabia onde se encaixar na dança que ela queria. Foi numa aula de composição coreográfica na escola do Municipal que ela conheceu a Regina Miranda e assim traçam juntas uma trajetória pelo teatro, cinema, dança e ensino. Foi aluna de Lourdes Bastos que mostrou a uma geração inteira da escola do Teatro Municipal que havia outra maneira de dançar. E o Flávio e a Marina chegam a Dante Alighieri e a Divina Comédia de Collor de Mello e o saque da poupança e das contas bancárias da população brasileira, quando o bolso da população e do governo, com suas instituições, foram sacados. O Flávio Sampaio, nesta trajetória entre os planos da Divina Comédia, chega a incorporar um jovem bailarino que um dia quis um papel em algum dos planos. Não conseguiu, mas a Marina, como lembrou-se Caíme, pintou-lhe os lábios da cor da aceitação. Os mestres, sobretudo, são humanos em seus desafios.
e Marina é chamada pela Regina Miranda para um espetáculo intitulado Noturno, ocasião em que coreografam e fazem parte das cenas do filme A Ópera do Malandro, com música de Kurt Weill, narrativa de Bertolt Brecht e poética de Chico Buarque. Depois ela trabalha com O Perigo de Vida, baseado no romance de Jean Cocteau, misturando movimento e falas, que se antecipou à Divina Comédia, que se tornou esta uma referência na história das artes do Rio de Janeiro. Ainda fala de um trabalho em torno da dramática vida do bailarino Nijinsky e da dedicação integral da companheira a ele, mesmo quando todos os abandonaram. Assim, as obras vieram, como Moderato Cantabile, O Exílio, Café Miller, Noite de Murakami, Machado de Assis pede passagem, A Noite dos Desesperados. A Marina adora fazer preparação corporal e direção de movimento para peças de teatro. O Flávio pergunta e a Marina responde sobre a diferença do aluno atual e a onipresença do celular como fator dispersivo, mas trazendo o mito do corpo musculado. E diz a Marina: a arte é tornar tudo isso como um corpo expressivo, que não é o corpo da rede social, é ligá-lo a uma cena expressiva do mundo e não só muscularmente trabalhado. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Marina Salomão, atriz, bailarina, coreógrafa, diretora, professora de dança. Nossa, muitas coisas numa pessoa só e numa mulher linda. Seja bem-vinda para Paracuru, Marina. Flávio, muito obrigada. Eu estou imensamente feliz de ter sido convidada para conversar com você. Programa lindo, que é Paracuru, cidade que dança. Então, muito obrigada imensamente por esse lindo convite. Obrigado você. Vamos lá bem do princípio. Marina nasceu em que cidade, em que estado, e como é que foi um pouquinho a tua infância, se já era ligada à arte? Eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu danço, eu acho que desde que eu me entendo por gente. Assim, os meus pais não são artistas, mas o meu pai começou tocando violão. Ele era seresteiro, então ele tocava violão sem parar dentro de casa. Quando eu nasci, ele já era advogado, mas sempre muito ligado à música. Minha mãe totalmente teve uma infância ligada aos filmes musicais, né, da Metro, e ela me iniciou nessa cultura, vamos dizer assim. Então, as minhas memórias mais tenras da infância são de ouvir meu pai tocando violão e eu dançando, e vendo muitos filmes musicais, e encantada com tudo aquilo que eu via. E memórias de eu dançando sozinha no quarto, muito feliz. Marina, como foram importantes os filmes de Hollywood, os filmes musicais, os filmes brasileiros, né, da Atlântida, na nossa formação, porque eu me identifico muito com a tua fala. Mas assim, a dança formal, quando você começa a estudar a dança e entrar numa escola de dança, talvez? Eu comecei no balé com 9 anos de idade. E, na verdade, o meu desejo inicial, por causa desses filmes musicais, inclusive, era fazer uma coisa mais ligada a... Enfim, criança, eu não sabia muito bem o nome, né? Mas algo que tivesse mais a ver com a dança moderna. Minha mãe me colocou numa aula de dança, porque eu insisti muito. E no meio da aula eu comecei a ouvir uns nomes assim, Passé, Tendu, Grand Plié. Eu falei, gente, isso acho que é balé clássico. Mas eu me encantei, eu achei aquilo uma maravilha, isso me fez um bem enorme. Então, minha primeira professora foi a Ruth Lima, que tinha sido primeira bailarina no Teatro Municipal. E era do lado da minha casa, era num clube que ela dava aulas, ela tinha várias turmas nesse clube,
E eu estudei com ela bastante tempo, dos 9, se eu não me engano, aos 13, 14 anos. Ruth Lima, que além de primeira bailarina do Teatro Municipal, foi Miss Guanabara. Não sei se vocês têm essa informação. Não, ela era uma mulher belíssima, era um encanto. Eu realmente não podia ter tido uma iniciação melhor, porque eu era absolutamente encantada com ela. Ela tinha uma maneira também de ensinar, assim, muito acolhedora, né? Assim, com o rigor que a gente sabe que o balé precisa, né? Mas acho que acolhedora é a palavra legal para... A Ruth, ela foi de uma geração anterior à minha, lá no Teatro Municipal, mas ela é uma pessoa extremamente respeitada, e você tem a tua iniciação com uma excelente professora, uma primeira bailarina, uma pessoa que teve uma formação imensa na arte e na dança. Mas assim, você passou pela escola do Teatro Municipal ou a escola Maria Olhaneva? Sim. Aí, com 13, 14 anos, eu decidi que realmente eu queria ser bailarina. E eu descobri que tinha a escola de danças, né? Maria Olhaneva. Para isso, eu tive que me preparar por volta de 1 ano. Eu comecei a fazer aulas particulares, porque, enfim, é uma escola bem rigorosa, tecnicamente, né? E, então, me preparei, fiz aula esse tempo todo e fiz uma prova para a escola de danças. Quando eu entrei na escola de danças, eu já entrei num nível mais adiantado, por conta da minha idade. Eu entrei na escola, eu tinha quase 16 anos já, e eu entrei para o que eles chamam hoje de terceiro médio, né? Que são 3 ciclos, um ciclo preliminar de 3 anos, um médio de 3 anos e um técnico de 3 anos. Sim. Então, eu entrei no final desse ciclo médio, vamos dizer assim. Fiz 4 anos de escola de dança, me formei lá em 1986, foi o ano da minha formatura. Você é citada por algumas das bailarinas dessa época. Você se lembra de alguma bailarina que tenha feito carreira, que tenha sido bailarina profissional, que tenha sido da sua turma ou do seu tempo na escola de dança? Sim, claro, eu dividi algumas turmas com algumas pessoas lá, mas assim, eu tinha uma turma querida que tinha a TT, a Tereza Augusta, bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Betinha, que eu não vou me lembrar do Ana Elizabeth Alexandre. Elizabeth Alexandre, sim. A Ana Cristina também, a irmã da Beth Alexandre, ai, meu Deus, a minha querida, que eu esqueci o nome dela agora. Bom, deve se eu lembrar. A Gláucia Ribeiro, Gleice Ribeiro, muita gente. Uma excelente turma de bailarinos que dançaram, acho que no final dos anos 80, começo dos anos 90, se eu não me engano. Sim, sim. Mas aí, Marina, você se forma numa escola que é extremamente tradicional, mas você é uma bailarina que todas as pessoas no Brasil conhecem como um símbolo de uma dança contemporânea, de uma dança que se descola do balé clássico e vai para outro caminho. Quando é que isso começa a acontecer? Quando é que você sente uma necessidade de que a tua dança seja sua e não uma dança do outro que você faz? Flávio, isso foi um desejo também bem precoce meu. Eu sempre fiz aula de balé clássico, eu gostava de dançar o repertório clássico, mas tinha algo dentro de mim que queria se expandir. Então, eu me lembro de eu muito pequena ainda ficar na dúvida se eu queria ser atriz ou bailarina. Por que atriz? Porque eu acho que tem um terreno expandido de interpretação na atuação que me fascinava. Não que não exista isso no repertório do balé, mas eu tinha vontade de experimentar outros tipos de interpretação e outros tipos de movimentação. Mas isso ficou na minha cabeça e eu não sabia muito bem como equacionar, como solucionar esse meu desejo. Em 1983, por aí, eu já estava na escola de danças. 83 para 84, eu entrei em 82. Eu
sabia que eu queria ser uma boa bailarina e que eu queria ter capacidade de dançar aquilo que eu quisesse. Eu acho que isso foi o que me encantou no balé, né? Que tem essa corporalidade muito forte, muito presente, que você tem que trabalhar muito. Isso eu achei que ia me dar um lugar como bailarina de ser capaz de fazer aquilo que eu desejasse, mesmo que eu não soubesse ainda o que eu estava desejando. Então, eu fui ver esse espetáculo por volta de 1983, aqui no Teatro Vila Lobos, no Rio de Janeiro. Um teatro maravilhoso que a gente está tentando recuperar, porque ele se acabou por conta de um incêndio. Sim. E nesse espetáculo tinha uma... Eu fui ver esse espetáculo porque ele tinha no anúncio dele, tinha uma expressão chamada dança-teatro. Era um grupo de dança alemão, de um coreógrafo chamado Johann Kresnik, que é da mesma geração da Pina Bausch, da Suzanne Link, mas até então eu não sabia nada disso. Eu fui por minha curiosidade, por conta dessa expressão, que era um trabalho de dança-teatro. Quando eu cheguei no espetáculo, Flávio, eu vi... Assim, a gente tem que lembrar que era começo da década de 80. Assim, a gente não tinha internet, muito pouco vídeo circulando. Então, tudo era muito novo. Existiam linguagens que a gente ainda não tinha muito contato aqui. Eu vi bailarinos falando, eu vi bailarinos agindo como se fossem atores, eu vi eles fazendo sequências coreográficas incríveis, vi eles trocando de roupa em cena. Isso por uma, assim, ainda adolescente, né? E uma série de coisas que a gente não costumava fazer, né? Bailarino naquela época não falava, bailarino tinha que sair impecável em cena, trocar de roupa só no camarim. Então eram questões que vinham da dança contemporânea, a gente não conhecia. Exatamente, exatamente. Eu fiquei absolutamente encantada com aquilo e saía desse espetáculo falando assim, descobri. É isso que eu quero fazer, é isso quem eu quero ser. Mas era uma companhia de dança-teatro alemã, eu não tinha a menor pretensão de sair do Brasil. E era engraçado que todo mundo, quando eu dizia que fazia dança e olhava eu dançando, falava para mim, você precisa sair. Mas eu não quero sair daqui, eu quero dançar aqui. Enfim, eu sei que um tempo depois, não foi muito tempo depois, mas fiquei bem preocupada, né? Assim, bom, onde é que eu vou dançar essa dança? Um pouco tempo depois, acredito que uns 6 meses depois, a gente tinha várias disciplinas na escola de danças, né? Lógico que o balé clássico era a disciplina diária principal, mas a gente tinha várias outras aulas. A gente tinha uma aula chamada composição coreográfica. E tinha uma nova professora que foi dar essa aula de composição coreográfica pra gente. Quando essa professora começou a falar, primeira aula dela, Flávio, na terceira frase, eu... Já estava apaixonada. Não, essa pessoa faz a mesma coisa que eu vi, ela está falando a mesma coisa. Eu preciso trabalhar com ela. Então, essa pessoa era a Regina Miranda. A gente vai falar sobre a Regina, porque a Regina tem uma parceria, né? Eu acho que da vida inteira com você. Mas assim, você foi aluna da Lourdes Bastos na escola de dança? Eu queria fazer uma homenagem a Lourdes Bastos, porque eu não vou conseguir entrevistá-la. Ela mora nos Estados Unidos e tem mais de 90 anos. Mas a Lourdes Bastos, ela conseguiu mostrar a uma geração inteira de bailarinas formadas pela Escola do Teatro Municipal que existia outras maneiras de dançar. Que não era só a de fazer piruetas e estar presa a uma técnica extremamente dura, reacionária. O balé, às vezes, ele é assim. O balé, por mais lindo que seja, ele foi feito para corpos perfeitos. Então, assim, se você não tem aquele corpo, provavelmente é difícil chegar a um lugar que você quer chegar. E aí você deixa de ver um monte de outras maneiras de você se comunicar com o público, né? E a Lourdes fez isso. Então a minha homenagem a Lourdes Bastos por ter sido essa mestra na dança brasileira. Mas vamos retornar à Regina Miranda, que é outra grande mestra. Deixa eu expressar a minha eterna gratidão e homenagem à Dona Lourdes, que é como eu chamo ela até hoje. A Regina, na verdade, ela chegou
um pouco depois da Dona Lourdes. A Dona Lourdes foi fundamental na minha carreira. Ela foi a minha primeira grande mestra nesse sentido que você está falando. Eu sempre tive muita dificuldade porque eu não tenho esse corpo talhado, né, que a gente diz talhado para o balé. Então eu sempre tive que trabalhar muito, muito, muito. Todas as questões técnicas, as pernas que sobem, as piruetas no eixo, o andeor, tudo isso. E a Dona Lourdes foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei e que, ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros, que me foi trazendo a possibilidade de entender que realmente havia muitas outras expressões para os nossos corpos e para as nossas danças. Então, se eu pude ver o espetáculo do Kretschmer com esses olhos, também foi por causa da Dona Lourdes Bastos. Eu depois fui aluna dela na escola de danças, depois eu fui aluna concomitantemente do estúdio Lourdes Bastos, eu fiz muitas aulas, e foi Dona Lourdes quem me deu assim, meu primeiro solo em dança. Para dançar foi Dona Lourdes. O meu também, então minha eterna gratidão. Ah, que lindo, Flávio! Que lindo! E eu dançava enquanto estava na escola de danças e foi ela é inesquecível na minha vida. São essas duas mestras realmente são fundamentais, que é a Dona Lourdes Bastos e a Regina Miranda. Mas aí a Regina estava chegando no Rio de Janeiro, se eu não me engano, faz tempos que eu entrevistei a Regina. Ela já tinha passado... Não, eu acho que... Ela já estava no Rio há um tempinho. Ela tinha chegado em 79. Em 1980 ela fundou a companhia que hoje se chama Regina Miranda e Atores Bailarinos, mas que naquela época chamava Grupo Atores Bailarinos. Isso, quando eu conheci a Regina, era em 1984. Então eu já tinha uns 4 anos que ela já estava fazendo trabalhos com o Grupo Atores Bailarinos. Não vou esquecer nunca de um espetáculo da Regina que ela fez no Museu... no Museu de Arte Moderna, que era incrível. Você já trabalhava com a Regina naquela época? Já, esse trabalho, inclusive, Flávia, esse trabalho era a Divina Comédia. Isso. Esse trabalho a gente fez em 1991. E esse trabalho, hoje em dia, está ocupando minha mente, meu coração, meu DNA, porque eu estou fazendo a minha dissertação de mestrado sobre esse trabalho. Olha que lindo! Assim, falando do processo, tudo que nos encaminhou a fazer esse trabalho, né? Foi um trabalho que ocupou o MAN, né? Que a gente chama aqui, inteiro. Assim, a gente usou os subsolos do MAN, os jardins do MAN, os salões de exposição, e que eram 156 atores, bailarinos e cantores em plena era Collor, ou seja, o presidente daquela época tinha acabado de lançar um pacote econômico que confiscou o dinheiro de todo mundo e não havia dinheiro para as artes. Todas as instituições, né, de fomento, as instituições federais, elas tinham sido destroçadas. E a gente conseguiu fazer esse trabalho que eu brinco que foi também brinco não, né, assim, defendo, né, que foi um ato político, porque o nosso intuito era fazer, né, era mostrar que a gente estava unido como classe artística e que nada iria nos impedir de continuar a fazer aquilo que a gente mais amava. Então, isso foi um pacto implícito, né? E que mobilizou a classe artística inteira, né, Marina? Porque eu me lembro que, além de ser um espetáculo incrível, eu me lembro de uma mulher enterrada que cantava, aquilo me encantou muito. Aquilo não sai nunca da minha cabeça. Tem cenas que nunca saem da minha cabeça. Eu me lembro que tinha um bailarino do Teatro Municipal que fazia Nijinsky, né? Que eu acho que também inspira... Isso, Gaspar. Que inspira depois vocês a fazer também a vida do Nijinsky, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. É um espetáculo inesquecível na cena carioca. Que bom que você fez. Eu não te conhecia naquela época, mas assim... Eu fiz. Eu estava lá no Paraíso, eu estava junto com o Gaspar.
um misto. Meu personagem era uma mistura da Isadora Duncan com a Beatriz. Você sabe que o nosso paraíso era um paraíso de dança. Então, no paraíso que a Regina, fazendo paralelo com o paraíso do Dante Alighieri, a gente tinha o Nijinsky, a gente tinha a Isadora Duncan, que aí se misturava um pouquinho com a figura lá da amada Beatriz, de Dante. A gente tinha a Fabiana Valor, que fazia a Doris Humphrey, a Patrícia Brandão, que era uma bailarina também, que se juntou a nós, que a gente reconstruiu uma coreografia da Martha Graham, chamada Lamentation. E no terraço, no final do terraço, aí tinha a Angel Viana, que era a própria Angel, como uma encarnação do divino. Então, o nosso paraíso era encharcado de dança ali no final da Divina Comédia. E maravilhoso, assim, não sai da minha cabeça. Eu lembro que eu, na época, estava parando de dançar no Teatro Municipal por conta de um acidente, mas que por conta desse espetáculo eu pedi a Regina Miranda para fazer uma audição, mas ela disse que eu não me encaixava dentro do que ela precisava naquele momento para acompanhar, e eu fiquei muito louco, mas tudo bem. Nunca soube disso. Eu fiz uma audição lá no MAN, lá no Museu de Arte Moderna. Ela abriu uma audição para várias pessoas porque ela precisava de 2 rapazes. E tinha outras pessoas que já dançavam uma dança que ela queria naquele momento, claro. Mas eu fiquei muito triste porque a vida inteira eu quis dançar isso. Desde que eu vi Café Miller com a Pina Bausch, que o balé clássico perdeu o encanto e eu queria dançar aquilo. Mas hoje eu acho que eu posso fazer isso aqui, sabe? Eu acho que hoje eu posso... Flávio, você ainda pode fazer isso com a gente também, tá? Eu vou te convidar agora. Pois, Marina... E aí, conta mais, assim, né, com os atores bailarinos você tem uma atuação imensa, assim, né? Você se confunde um pouco com a história dessa companhia também. Né? Você tem um trabalho teu, de Marina Salomão, com coreografia, com direção de cena, com direção de teatro, mas também você participa dessa companhia a vida inteira. Conta outras coisas que você fez com os atores bailarinos que estão na tua memória. Flávia, essa companhia é minha casa, né? Minha constituição celular. Assim, logo depois que eu comecei a fazer aulas com a Regina na escola de danças, eu achei que eu tinha que me preparar muito para, sei lá, uns 2 anos depois, bater na porta dela, pedir uma audição. Exatamente o que você fez. Que bom que ela te pegou, viu? Não, mas o mais curioso da vida são essas coisas mesmo, sei lá. Para quem acredita em destino, talvez a gente esteja destinado a algumas coisas. Logo depois que ela deu aula, foi um semestre, a gente perdeu o contato. Um tempo depois, ela voltou na escola de danças para me convidar para entrar na companhia, porque ela estava começando um trabalho novo. Isso foi já em 1985. Ela me convidou para fazer um trabalho chamado Noturno, que a gente só conseguiu estrear em 86. Então eu considero o meu primeiro trabalho profissional de dança, e também com a Regina, foi a Ópera do Malandro. Porque a gente começou a ensaiar o Noturno e ela foi chamada para fazer a coreografia e a direção gestual do filme do Rui Guerra, com as músicas, né, e roteiro também do Chico Buarque. E aí foi aí que eu comecei a entrar em contato mais próximo com a Regina, com as pessoas da companhia na época. A Ângela Loureiro, a Marina Martins, o Luiz Martins eram bailarinos da companhia e assistentes da Regina no filme. Então esse foi o meu batismo, vamos dizer assim, E olha que batismo, né? Um filme maravilhoso. Nossa, um filme lindo. A gente reviu há pouco tempo aqui. Que filme maravilhoso. Eu tenho o maior orgulho de ter feito mesmo, porque é um filme lindo, as coreografias são incríveis. Foi um trabalho muito bacana mesmo. Aí, em 1986, a gente
estreou esse trabalho chamado Noturno, que para a carreira assim, da Regina, da própria companhia, foi um trabalho assim, bem impactante, né? No sentido de uma pesquisa de linguagem, de essa mistura, né, da teatralidade com uma gestualidade mais cotidiana e uma gestualidade muito forte, né, também coreográfica. A gente tinha uma corrida que a gente, assim, o início do espetáculo era um grupo que corria assim 20 minutos sem parar, uma corrida ensandecida, como um desejo sem fim, sabe? E isso virou um tema de movimento. E esse tema de movimento, ele perpassou muitos outros trabalhos da companhia e da Regina enquanto coreógrafa, mas ele foi inaugurado nesse trabalho. É muita coisa, assim, ano que vem vou fazer 40 anos que eu comecei a trabalhar com a Regina. É uma vida inteira, né? Uma vida que começou como discípula, né? Que eu ainda me sinto, assim, Que bonitinho, Regina. Que bonitinho, assim, você dizer isso para Regina é muito lindo, porque assim, ela fala de você com um carinho e um orgulho imenso. É uma mistura, e o que eu acho é que tem um respeito nessa relação profundo, né? Tem respeito, tem amor, tem gratidão. E é isso, de mestra, assim, a gente foi virando parceiras artísticas, colaboradoras, viramos quase família, né? Às vezes ela vira minha mãe, minha irmã, minha madrinha. Então tem um percurso de vida, mas que eu acho que o que nos une é esse desejo, esse respeito profundo pelo que a gente faz, né? E acreditar nessa linguagem que a gente abraçou ao longo desse tempo todo. Tem assim, é claro que teve um espetáculo muito importante para mim, acho que também para a companhia, acho que pelo menos comigo, foi o primeiro espetáculo que eu fiz que tinha uma mistura de movimento e fala. Ele se chamava Perigo de Vida. Ele era baseado num romance do Jean Cocteau, chamado Les Enfants Terribles, e era meio assim, uma história meio Romeu e Julieta entre dois irmãos. Era uma história bem sinistra. E a gente usou a música, uma das músicas que eu mais amo dançar na minha vida, que é a suíte Romeu e Julieta do Prokofiev. Então aquilo ali juntou era um contexto que eu parecia que eu estava realmente no paraíso, antes de estar na Divina Comédia. Então esse espetáculo foi bem importante para mim, porque era a primeira vez que eu estava falando também, né? Tinha muito texto. Então abracei essa dificuldade com o maior prazer, na verdade. Não, aí depois do Perigo de Vida a gente fez a Divina Comédia, que realmente, assim, até hoje a Regina, acontece comigo, acontece com a Regina, assim, não tem um mês que não passa que alguém, de alguma maneira, associe a gente, que se lembra de ter visto e que fala. Foi um marco mesmo. A gente, assim, não tem o menor pudor em dizer que esse espetáculo foi um marco na história aqui das artes, né, do Rio de Janeiro. Né? Mas fala, o que Eu queria falar, assim, eu sei que a tua participação junto com a companhia da Regina Miranda, que é uma das mais respeitadas companhias de dança contemporâneas do Brasil, é enorme. Mas eu queria saber de um outro espetáculo que eu não sei se foi feito com a Regina, acredito que não, mas que me chama a atenção pelo que ele causa na cena teatral carioca da época, que é a Escola de Bufões, que eu acho que a coreografia era da Débora Coker, se não me engano, e que você também... A Escola de Bufões, na verdade, a gente... Assim, eu fiz a Escola de Bufões, era um espetáculo dirigido pelo Moacir Góes, com a companhia dele, então tinha o Leon Góes no elenco, Floriano Peixoto, a Silvinha Buarque, se eu não me engano, fazia também, porque a gente fazia 2 espetáculos nessa época. Quando eu entrei para fazer a Escola de Bufões, eu entrei para substituir
uma pessoa. Então eu fui fazer uma temporada em São Paulo. Quando eu entrei, Flávio, eu não tive assim contato com nenhuma, assim, a gente foi trabalhando um processo, não tinha uma pessoa responsável pela parte corporal, mas pode ser que tenha tido antes, quando ele estava criando o espetáculo. Então, assim, foi um trabalho autoral no sentido de que eu não tive que pegar a partitura corporal de alguém que tinha feito o meu papel. Né? Então a gente foi criando, foi um outro processo. Mas nessa retomada, nessa temporada de São Paulo, eu realmente não me lembro de uns ensaios a gente estar em contato com uma diretora de movimento, mas pode ser que a Débora a notícia que eu colaborado tenho antes. Que a Débora fez, no início, trabalhou junto com eles. Assim, é a informação que eu tenho. Acredito que sim, acredito que sim. E Nijinsky e Rômula? Mas eu não tive essa oportunidade. Olha, Rômula e Nijinsky foi... assim, que eu estou dizendo ao contrário, né? Rômula e Nijinsky. Que eu quase saí daqui do Ceará para ir ver aí, porque de tão curioso que eu fiquei. Uma pessoa injustiçada no balé. Pois é. Não só injustiçada, como mal informada, né? Eu acho que na história da dança ela é tida como uma vilã que vai ver não era. Né? Por que eu estou reivindicando essa fala? Porque, na verdade, esse trabalho começou a partir do livro dela, sobre o Nijinsky. Né? Ela tem uma biografia do Nijinsky, belíssima. Sim. E a gente começou, a Regina me mostrou, e a gente começou a estudar esse livro. E é a história do Nijinsky, obviamente, contada pelo ponto de vista dela. Né? E aí ela vai dissecar a relação Nijinsky, Diaghilev, balé russo, infância do Nijinsky, o que aconteceu como eles se apaixonaram, e o que aconteceu quando o Nijinsky se casou, né? Que o Diaghilev foi irredutível, ele foi incapaz de aceitar isso, e isso, na verdade, foi o que acabou, né? Foi acabando aos poucos, mas isso levou, enfim, teve consequências seríssimas na vida do Nijinsky como artista que era, e na vida do casal, né, entre Rômula e Nijinsky. Foi uma mulher fortíssima, uma mulher que cuidou dele até o fim da vida dele, quando todas as pessoas o abandonaram, ela ficou ali, assim, cuidando dele até o fim. Muito apaixonada por ele. Realmente era uma paixão que merecia ser contada. E vocês faziam isso num lugar lindo na Praia do Flamengo, que era um castelinho que existia. A gente ocupou, hoje se chama Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, que é conhecido aqui como Castelinho do Flamengo, porque o trabalho da Regina ele tem essas características, né? Ele é, assim, de ocupação espacial. Então a Regina tanto faz obras para palco italiano, né, num formato que a gente considera mais tradicional, como também ela tem uma pesquisa intensa em trabalhos fora do palco tradicional, né, que a gente chama de site específico. Então a gente ocupou o MAN, esse trabalho a gente ocupava também os 3 andares do Castelinho do Flamengo, era um trabalho itinerante, que a plateia acompanhava essa história em várias salas, em escadas, em compartimentos diferentes do Castelinho. Dentro desses 40 anos que você trabalha com a Regina, se você tivesse que repensar, remontar, eleger, não sei qual é a palavra, mas um espetáculo que te tira o fôlego. Eu acho que a gente sempre tem aquele espetáculo que a gente diz assim, nossa, ali eu me dei, ali eu me entreguei de verdade. Porque tem aqueles que a gente sempre diz assim, eu acho que hoje eu faria melhor, acho que hoje eu penso de outro jeito. Né? A gente artista é sempre desse jeito, a gente sempre acha que não está bem.
mas às vezes por outra aparece um que diz, não, ali eu acertei, ali foi 100%. Qual seria? Olha, em termos assim, aí vou falar em termos da minha atuação, né? Sim. Não acho que é isso que você está também sugerindo. Sim. Tem duas peças que a gente fez muito, a gente dançou muito essas duas peças, a gente viajou muito, foi para a Bienal de Lyon, que é um trabalho baseado na obra da Marguerite Duras, uma escritora, que são Moderato Cantabile e Exílio. Moderato Cantabile era um quarteto, baseado num livro da Marguerite Duras, os dois são baseados em livros dela. E o Exílio era um dueto que eu fazia com a Ana Bevilacqua. O Moderato eu dividi a cena com o José Paulo Corrêa, que é fundador dos Atores Bailarinos, com a Adriana Bonfatti, uma espetacular bailarina, minha amicíssima. E o outro homem variava. A gente tinha teve várias pessoas, né, fazendo esse papel. O Exílio era um espetáculo que eu amava fazer. Eu me lembro que a gente abriu o festival de Campina Grande, sei lá, em meados da década de 90, que era um trabalho bem diferente, assim, muito delicado, assim como no Café Miller, eu dançava o tempo inteiro de olhos fechados, e era um trabalho assim, bem diferente, com qualidades de movimento bem diferentes. E era um festival muito, muito grande, com muitos estilos, mas predominantemente assim, com vários trabalhos de dança clássica. E a Regina me perguntou antes, eu falei assim, olha, tudo bem se as pessoas não gostarem, você está bem? Não, Regina, vai dar tudo certo. E foi maravilhoso, sabe? As pessoas super entraram na proposta do trabalho. Eu gostaria de refazer. E o trabalho que eu estou fazendo agora, recentemente, que na verdade foi montado em 2018, que é um solo monólogo, que se chama Naitsu. Ganhei um prêmio agora, 2 anos atrás, por conta desse trabalho, o Prêmio Seja Rio de Dança. Esse trabalho também foi indicado melhor trabalho de dança daquele ano, né? É um que é inspirado numa técnica ou num artista japonês? É isso? Ele chama Naitsu, ele teve alguns nomes, mas o nome que a gente mais usa é Naitsu, que quer dizer noite em japonês. Sim. Noites de Murakami. Murakami, porque foi baseado tudo começou com um livro desse escritor, chamado Haruki Murakami, que eu amo, sou apaixonada por esse escritor, já li quase tudo dele. E a Regina leu um livro que chama Sono, e depois fizemos um grande trabalho com várias obras dele. Na verdade, o meu personagem é inspirado em vários personagens desse escritor, mas esse especificamente foi importante para fazer esse solo. Que é uma pessoa, na verdade, que não dorme. Nossa. Então, ela é um personagem que simplesmente não dorme. E aí são todas essas questões, ele mistura muito o mundo real com a fantasia, com o sonho, de que maneira a gente vai abordar isso a partir do movimento e do texto, como é que esse movimento que ora está real, concreto, né, que você reconhece como aquela pessoa ali que pode estar conversando com você ali do seu lado, numa festa, num bar, na própria plateia, e como é que de repente aquilo vira algo de uma poesia e de uma abstração que te leva para uma outra ordem de pensamento. Então, trabalhar essas questões dentro dessa peça foi uma delícia. Eu continuo querendo fazer, se puder ficar com ela durante muito tempo fazendo, eu vou gostar muito. Existem personagens que são difíceis da gente se separar. Da gente se abandonar, exatamente. Mas são muitos, né? São muitos trabalhos. Então, acho que esses que eu falei, assim, acho que o perigo de vida não era no sentido de remontar, mas ele foi esse lugar de conexão com o texto teatral, né? O Moderato, eu amava fazer, a história era maravilhosa, e acho que também tem uma questão da linguagem da própria companhia, né, da gente ir amadurecendo em termos de se apropriar da gramática
de movimento da Regina. Eu acho que ali eu comecei também a me apropriar de uma forma interpretativa, sim, sabe? Assim, juntar mesmo, né, a questão do movimento e tornar aquilo meu, tornar algo que me identifica como intérprete. Acho que Moderado, Cantável e Exílio foram trabalhos importantes nesse sentido. Vamos falar um pouquinho da tua participação como preparadora e coreógrafa de uma quantidade enorme de peças teatrais, né, que você contribuiu. Vestido de Noiva, Romeu e Isolda, O Decote, A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues, que é um autor que eu amo. Vestido de Noiva, eu adoraria fazer na dança. Aliás, fiz quando morava aí ainda no Rio, junto com Antônio Mercado, que era um diretor de teatro, um roteiro para fazer isso com dança, mas que infelizmente não deu certo. E esse roteiro ainda existe na minha cabeça e um dia eu ainda vou fazer na praça de Paracuru, com um muro que eu imaginei, que é enorme, porque é um espetáculo maravilhoso. Vamos falar um pouquinho desse teu período, assim, né? Quais os espetáculos mais que o seu trabalho está ainda na sua memória? Eu adoro fazer isso, né? Eu gosto mais de dizer que são trabalhos de direção de movimento. Sim. Onde a gente... Né, eu tento colaborar com aquela compreensão expressiva corporal para aquilo que aquela peça está, ou que aquele diretor está desejando. Esses trabalhos iniciais que você falou são trabalhos que eu tenho o maior carinho, né, que é o Decote, a entrevista. Eu trabalhei junto com o Daniel Hertz e com a Susana Kruger, que são dois diretores teatrais. Você fez muita coisa com esses dois. Muito. Eu trabalhei 8 anos com eles. Eles estavam fundando a companhia que chama Atores de Laura. E quando eles foram fundar essa companhia, eu tinha trabalhado com o Daniel Hertz no período de vida. Era meu irmão em cena. E logo depois ele foi fundar os Atores de Laura junto com a Susana Kruger. E aí eles me chamaram para ser a preparadora corporal, diretora de movimento da companhia. É uma companhia muito jovem. A gente lidava com, assim, pessoal saindo da adolescência, era uma galera muito, muito jovem, era uma delícia de trabalhar. E eu trabalhei nesses 8 anos, assim, as peças que nós fizemos, que eles fizeram nesses 8 anos, a gente estava junto fazendo, né? Foi uma escola maravilhosa para mim, porque fui aprendendo também junto a fazer isso. Acho que o que me levou a isso também antes foi, logo cedo que eu comecei a trabalhar com a Regina, eu fiz muitas assistências também de peças teatrais que ela fazia, né? Coreografia e direção de movimento. Eu aprendi muito aí, até que eu me senti... Quer dizer, Flávio, até hoje a gente é cheio de inseguranças, né? Até hoje eu fico... Se não for, não é artista. Se a gente achar que sabe tudo, vai trabalhar na burocracia. Exatamente. Eu aprendi, né? Mas estou aprendendo. Mas trabalhar com os Atores de Laura foi uma escola fenomenal para ligar, né, essa questão do movimento e do movimento aos atores, né? A pessoas que não necessariamente têm uma formação em dança. E isso foi um trabalho, foi levando o outro, que foi levando o outro. Recentemente eu fiz trabalhos que me encantaram, assim, eu trabalhei com a Mira Haddad, fui fazer a direção de movimento da Antígona, que é uma peça que a Andréa Beltrão estava fazendo, e de vez em quando ela ainda volta em cartaz. O Amir é uma escola também, né? O Amir assim, eu digo que você, todos os meus alunos, que eu dou aula também, né, numa escola de teatro, e falo, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, sentar e ouvir o Amir, não percam. E foi uma parceria incrível, porque qual era, assim, o receio, né? Às vezes, quando você tem que saber muito bem qual é o desejo daquele diretor. Porque tem diretores de teatro que desejam que você marque cada etapa de cada ação que aquele ator vai fazer em cena. E tem diretores, como o Amir, que gostam de deixar o ator mais livre, né? Então, o receio era chegar marcando a Andréia. E eu não vou muito por aí, né? A minha abordagem é sempre de
entender a peça, conversar com o diretor, perceber o corpo e a movimentação daquele ator ou daquela atriz e a partir daí construir juntos, né? Ou juntos. Foi um processo bem rico nesse sentido. O trabalho ficou ótimo, todo mundo fala dessa integração, né? E eu também costumo dizer assim, quando o meu trabalho fica invisível, é porque ficou bom. Aham. Então, assim, a gente fica lá, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ensaiando a peça e faz assim, faz assado, melhora aqui, essa qualidade, essa energia no movimento. Se a plateia puder enxergar, assim, aquilo como vindo do ator ou da atriz, eu costumo dizer que meu trabalho foi bem feito. Ah, que legal. Enquanto ele está vendo a marcação, eu acho que a gente não integrou, né? A gente não conseguiu chegar numa linguagem comum. Vamos falar um pouquinho de Machado de Assis Pés de Passagem? Que é um espetáculo que você dirigiu com Tonico Pereira, com quem você divide também a sua vida, que é um ator maravilhoso. E eu queria saber também como é que é... Não, primeiro o Machado de Assis. Como é que foi dirigir esse espetáculo? Como é que foi? Olha, esse espetáculo foi um espetáculo de formatura da CAL, né, da Casa das Artes Laranjeiras, que é a escola de teatro que hoje eu dou aula na faculdade, mas nessa época era no curso técnico. Na verdade, essa direção ela veio porque a gente tinha dirigido um outro espetáculo antes, também de formatura, eu e Tonico, que chamava Na Noite dos Desesperados, A Dois Passos da Ilusão, que era baseado num filme que eu amo, que chama A Noite dos Desesperados, que se passa no período de secessão dos Estados Unidos, onde tinham muitos concursos de dança, maratonas de dança. A gente fez na Estudantina e era um trabalho que realmente misturava esse texto e tinha muita dança. Eram pessoas que não tinham dinheiro e elas passavam às vezes 1 mês dançando direto. E a gente fez na Gafieira Estudantina, que era uma gafieira muito tradicional aqui do Rio de Janeiro. Eu sou uma dançarina de salão, eu amo dança de salão, então aquilo para mim foi... poder juntar muitas linguagens num trabalho só foi maravilhoso. Esse trabalho levou a gente para o Machado de Assis. O Machado de Assis é uma paixão também do Tonico. Ele tinha um roteiro também de uma peça baseada num conto do Machado de Assis. A gente não fez esse, a gente escolheu contos e histórias diferentes. Na verdade, eram várias pequenas cenas que se uniam. Obviamente, como eu estava trabalhando junto com ele, a gente teve um cuidado também mais especial, vamos dizer assim, na parte corporal. Mas foi muito enriquecedor, sabe, voltar na obra do Machado. Eu particularmente não acho assim, acho que é sempre difícil, né, você entrar naquele contexto, mas personagens maravilhosos. E o Tonico Como é que é dividir a vida e a arte com um ator tão excepcional como o Tonico, Marina? Eu brinco com ele, Flávio, que ele tem uma maneira de dirigir, assim, bem... Nós somos diferentes em tudo. Eu acho que isso é que fez a gente dividir a vida esse tempo todo. Acho que a gente complementa, sabe, uns aos outros. Mas eu aprendo o tempo inteiro, imensamente, com o Tonico. Por uma questão... Ele é um ator nato, né? Ele nasceu, realmente ele não tem escola, ele tem talento, ele entende, ele tem uma compreensão da vida que transforma isso imediatamente em material cênico. É impressionante ver o Tonico atuando. E eu acho que o que foi interessante é que existe uma expectativa também de que isso aconteça com todo mundo. E nós sabemos que somos diferentes, temos talentos diferentes e processos diferentes. E eu brinco com eles, assim, Tonico, não é todo mundo que nasce Mozart.
Assim, você faz parte da categoria moça, senta no piano, sai tocando, nem lê o texto direito e já sai tudo muito maravilhoso. Você é professora... Então, acho que teve um... Desculpa, pode continuar. Pode falar. Você é professora da Cal, porque a gente já está terminando nossa conversa. Então, assim, você é uma das principais professoras daquela escola, é uma escola tradicional no Rio de Janeiro, de formação de atores. Como é que é para você trabalhar o corpo de crianças e adolescentes, que eu imagino seja o público-alvo da escola, no mundo atual, onde a criança não brinca mais nas praças, onde ela não sobe mais em árvores, ela está sentada num computador, num teclado de... É diferente hoje de quando você começou a dançar? Flávio, é totalmente diferente. Eu agora, atualmente, eu dou... Assim, meu público lá é mais adolescente e adulto, porque já é uma escola de formação técnica, então você já tem que ter um pouquinho mais de idade para iniciar. Hoje eu dou aula na faculdade, então você tem que entrar lá depois dos 17 anos, por aí, né? Mas eu tenho percebido uma diferença enorme. Existe uma disponibilidade corporal diferente. Então, como a minha aula é uma aula prática, não que a teoria não esteja incutida, mas celular é algo que desde o primeiro dia de aula eu peço para realmente ninguém acessar, a não ser que vá escrever alguma coisa no celular no final da aula, quando a gente tem uma conversa mais teórica sobre a aula. Existe uma diferenciação, né? O que eu tento explicar lá, que é entre o corpo, porque ao mesmo tempo que existe menos disponibilidade corporal, porque o corpo está muito parado, está muito ligado na tela, no computador, no celular, existe uma valorização do corpo por meio da estética, né? Então, o corpo tem que estar musculado para você poder mostrar esse corpo, entre aspas, perfeito nas redes sociais. Então, o que eu tento trabalhar, que eu brinco que é a minha missão, é que o nosso trabalho lá em relação à parte corporal é tornar aquele corpo expressivo. E aquele corpo ele pode ser expressivo de muitas maneiras, né? Então, não é no sentido de você apenas criar uma resistência muscular ou de trabalhar as suas conexões ósseas musculares, ou sequer, e que é uma parte integrante importantíssima do nosso currículo, né? Você trabalhar toda a parte de consciência corporal, mas que essa consciência corporal não esteja distanciada da sua expressividade. Isso tem a ver também com o sistema que eu estudo, que eu conheci com a Regina e estudo desde os 19 anos, que é o sistema Laban, de análise de movimento, que foi criado pelo Rudolf Laban, que, assim, informa a gente que todos os corpos são corpos passíveis de serem expressivos, desde que a gente entre em contato com eles. Então, entrar em contato com esse corpo real, eu acho que tem sido difícil e tem sido uma missão, que não é o corpo da rede social, que não é o corpo que você vai mostrar só como um corpo esteticamente considerado bonito, vamos dizer assim, né? Você ligar esse corpo real, concreto, a cena que você vai fazer e que ferramentas você vai utilizar para esse corpo estar disponível para isso. E não só muscularmente trabalhado. Marina, acho que muito obrigado pela tua entrevista, tá? Muito obrigado pela tua disponibilidade. Hoje Paracuru conhece um pouco da sua trajetória, da sua história. Paracuru é uma cidade linda. No dia que quiser vir, você e o Tonico passar alguns dias aqui conosco, você vai encontrar praias lindas, com água verde, transparente, dunas brancas. É maravilhoso isso aqui. Então a gente te espera para que as pessoas aqui possam conhecer a mulher linda, gentil, amável que você é, tá? Muito obrigado por você ter participado desse programa. Flávio, obrigada a você. Eu acompanho a sua carreira também desde cedinho. Acho que você está fazendo um trabalho brilhante
e eu quero ir a Paracuru para dançar, para dar aula, para mergulhar nas lindas águas, para tudo que você precisar, meu querido. Conte comigo. Obrigado. José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, convidamos você para no próximo sábado, às 19 horas, mais um Paracuru Cidade que Dança.